Sabe aqueles planos que a gente faz, aquelas coisas que a gente idealiza, coloca no papel, planeja, tudo bonitinho, mas na hora de colocar em prática, a coisa não vai? Eu quero mudar isso. Hoje é dia 1º de novembro de 2025 e eu estou começando um desafio comigo mesma de 50 dias fazendo acontecer. Esse tempo é exatamente o que falta para que eu entre de férias e até lá eu quero tirar algumas coisas do papel que eu vivo procrastinando e deixando para depois, com a desculpa de que eu não tenho tempo suficiente para me dedicar a isso. Só que eu fiz um cronograma e percebi que sim, dá tempo, eu só preciso de foco e disciplina. E eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar esse processo aqui com vocês, porque eu sinto que o fato de fazer um compromisso público aqui vai me trazer uma motivação maior para que eu continue fazendo e não dê desculpas no meio do caminho. Antes de te explicar como vai funcionar esse desafio, deixa eu me apresentar. Eu sou a Ana Elisa, tenho 28 anos, sou professora de Ciências e Biologia na Rede Estadual de Goiás e tenho vários objetivos no papel que eu gostaria de alcançar e decidi começar por alguns deles. Agora, nesse primeiro momento, eu estou mais organizando as minhas ideias, criando a minha rotina e definindo como que tudo vai funcionar. Mas basicamente eu dividi esse desafio em duas partes, pessoal e profissional. Na parte pessoal, eu quero basicamente manter os hábitos de autocuidado que eu venho implementando há algum tempo, em relação à atividade física, alimentação equilibrada, descanso de qualidade, esse tipo de coisa que é essencial para a gente se manter saudável e bem. E na área profissional é onde eu mais quero dar atenção para tirar projetos do papel, porque há muito estão engavetados. Desde que eu concluí o meu mestrado, eu estou para terminar um artigo para ser publicado em uma revista, só que essa foi uma tarefa que foi sendo deixada para depois conforme outras demandas surgiam na minha vida profissional. E com isso se passou mais de um ano. Pois é. E agora, de uma vez por todas, eu quero retomar a escrita desse artigo. Para isso, eu vou ter que reler o artigo todo, estudar os assuntos, melhorar alguma coisa, entrar em contato com os meus orientadores novamente. Enfim, é sim um processo que demanda tempo, demanda estudo, demanda dedicação, e não necessariamente eu quero concluir o artigo até o final do desafio, mas eu quero pelo menos me colocar em movimento e sentir que eu estou fazendo acontecer e não simplesmente deixando para a hora que der certo, que essa hora nunca chega, né? E a outra coisa que eu quero tirar do papel é a montagem de um material pedagógico que há muito tempo eu venho idealizando e que, assim, gente, vai ser maravilhoso, vai me ajudar muito na hora de planejar as minhas aulas, montar o meu conteúdo. Eu quero montar um material em que eu tenha definido objetivos, metodologias, formas de avaliação para cada tema que eu ensino em sala de aula. Porque, querendo ou não, eu já fiz isso algumas vezes, porque todo ano eu preciso fazer o planejamento, então eu tenho esse planejamento feito desde os anos que eu comecei a dar aula. E todo ano eu preciso fazer novamente esse planejamento. É claro que uma coisa ou outra a gente sempre muda, mas eu quero ter pronto ali para mim uma base, algo que possa me guiar na hora que eu vá fazer os meus planejamentos mensais, bimestrais, anuais, e eu não tenha que ficar criando tudo do zero toda vez. Isso daqui é uma coisa que nem vai dar tanto trabalho assim, em questão de ficar buscando e tudo mais, porque como eu disse, eu já fiz esses planejamentos várias vezes, né? Eu comecei a dar aula em 2022, então eu tenho isso registrado, eu só preciso buscar o que eu fiz em todos os anos e fazer um compilado, sabe? Das melhores dinâmicas, as melhores metodologias, as melhores formas de trabalhar cada conteúdo e ter isso pronto, montado, para que eu use com mais facilidade e ganhe tempo na hora de planejar as minhas aulas. Inclusive, isso até pode virar um infoproduto futuramente, tá? E uma segunda possibilidade para eu explorar depois que o material já estiver pronto. É claro que eu tenho outras metas, outros objetivos, outras coisas que eu quero fazer, mas é preciso focar em uma coisa de cada vez. Não adianta que eu querer fazer um monte de coisa dentro desses 50 dias, porque eu sei que não vai ser possível, não vai ser viável, e aí eu só vou acabar me frustrando no processo, vendo que eu não estou conseguindo. Então eu acredito que esses dois projetos são o pontapé inicial de que eu preciso para me colocar em movimento e realmente começar, porque depois que a gente começa, fica bem mais fácil. Então, assim que eu concluir uma meta, eu coloco uma outra e assim por diante. E eu já estou aqui na frente do computador com o meu artigo aberto, porque agora eu vou ler.
porque tem tanto tempo que eu não entro em contato com isso aqui. Assim, eu lembro a pesquisa que eu fiz, eu sei o que eu fiz, mas eu não lembro exatamente o que eu escrevi. Então, eu vou ler o meu artigo com calma, com presença, analisando os pontos fortes, os pontos de melhoria, olhando o que eu preciso fazer. Inclusive, eu já tenho até alguns comentários da última vez que os meus orientadores me mandaram. E eu acho que para começar a fazer isso, eu vou preparar uma bebida só para tornar o momento aqui mais leve, mais gostoso. Eu bati aqui morango congelado, banana, leite fermentado, iogurte natural e leite condensado. Ficou muito bom. Já é quarta-feira e eu confesso que essa semana eu tô sendo uma péssima criadora de conteúdo porque eu não gravei mais nada desde sábado. No domingo eu tirei um dia um pouco mais off pra descansar, ficar com a minha família e tudo mais, mas eu também me dediquei um pouquinho aos meus projetos e comecei a organizar o meu material pedagógico, separando os conteúdos bimestrais, não só os que eu trabalho, mas os que são possíveis de serem trabalhados em cada bimestre para cada ano. Na segunda e na terça eu não consegui me dedicar tanto assim a esses projetos porque eu estava ocupada trabalhando ou resolvendo coisas que não podiam ser adiadas. E hoje, quarta-feira, tem trabalho coletivo, que é uma reunião entre os funcionários da escola. E depois que eu terminar aqui e for para casa, eu vou ainda ter tempo para estudar alguma coisa. Agora já são 6 horas da tarde e eu aproveitei esse finalzinho de tarde para estudar um pouquinho sobre um aulão que eu vou dar agora na sexta-feira. Na verdade, eu tenho 2 aulões programados, um para essa sexta-feira, um para outra sexta-feira, visando o Enem. E eu nunca dei um aulão antes, gente. Assim, o primeiro dessa semana agora eu até vou dividir com outras professoras que vão falar de outros assuntos também, mas da outra sexta-feira vai ser só eu comigo mesma. Mas eu acho que vai ser tranquilo, eu pensei em uma coisa bem simples e dinâmica, porque eu acho que um aulão tem que ser diferenciado do que uma aula tradicional comum. Eu vou trazer algumas questões que já caíram no Enem para discutir. Eu preciso editar alguns takes que eu gravei hoje lá do trabalho coletivo, tanto para cá quanto para o Instagram. E eu acho que agora eu vou fazer isso, porque o do Instagram eu já quero soltar amanhã. E eu também não gosto de ficar deixando pra editar esse vídeo aqui muito em cima da hora, porque é um vídeo mais longo, eu edito um pouquinho mais, dá um pouquinho mais de trabalho, leva mais tempo. E se eu deixo tudo pro final de semana, eu basicamente passo o fim de semana fazendo isso. Já é sábado de novo. Essa semana voou, mas vamos de atualizações.
Ontem eu conversei com os meus orientadores e ficou da gente talvez se reunir para definir como a gente vai seguir na construção do artigo, porque da última vez que a gente conversou, a gente combinou que faríamos outras análises estatísticas para tornar os nossos resultados e discussões mais profundos. Então a gente vai partir disso daí, só que precisa ser definido direitinho o que a gente vai fazer, como justificar tudo certinho para poder de fato começar. Dito isso, eu preciso estudar essas análises, tanto as que já foram feitas como as que serão feitas a partir de agora, porque eu confesso que nessa parte de estatística eu não entendo muito bem, mas é aquela história, né? Se a gente não sabe de uma coisa, a gente precisa ir atrás de aprender. E quando eu digo que eu não entendo bem, não é que eu estou dizendo que eu não entendo a análise que eu fiz. Eu entendi o que ela quis dizer, eu entendi o resultado, mas eu não sei como que essa análise funciona tecnicamente, a estatística em si. Então é isso que eu quero entender melhor, até para eu agregar mais conhecimento mesmo, porque a construção de um artigo também é sobre isso, não é só sobre publicar um trabalho, é sobre o conhecimento que ele vai trazer durante a sua construção. E eu quero começar a estudar isso hoje, já estou aqui com o computador aberto, inclusive. Eu já consegui rever também alguns termos e conceitos que eu precisava ter muito claros na minha mente para seguir na construção desse trabalho, e isso já me trouxe uma clareza um pouco maior. Então eu sinto que eu de fato me coloquei em movimento como eu queria, como eu propus na semana passada. Então, de uma forma geral, eu vejo que essa primeira semana de desafio foi sim produtiva, apesar de que foi uma semana caótica. Gente, vocês não têm noção, todo dia aconteceu alguma coisa essa semana. Todo dia eu tinha um compromisso, todo dia tinha alguma coisa para fazer, todo dia tinha uma bagunça para resolver, mas no final deu tudo certo e apesar de todos os contratempos, no final das contas, eu consegui dar o primeiro passo e era exatamente isso que eu queria. Então eu sei que daqui para frente é só eu continuar caminhando. Bom, e eu acho que eu vou encerrando por aqui para terminar de editar esse vídeo, já deixar ele programado para sair na segunda-feira. E nas próximas semanas eu vou seguir compartilhando como que tá sendo seguir esse desafio, vou seguir compartilhando minha rotina como eu sempre fiz aqui. E se você quiser continuar me acompanhando, já se inscreve aqui no canal e aguarde os próximos vídeos.